Timóteo capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida já chegou, já está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos os que amarem a sua vinda. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu me aproximo diante do Senhor neste dia de hoje. Eu quero te pedir que o Senhor nos dê instrução e nos dê entendimento em tudo quanto nós tivemos cá a tratar no dia de hoje. Pai, foi um longo processo, uma longa caminhada. Hoje, esse domingo, é um dia qual o Senhor preparou para nós podermos entrar em águas profundas e longas, igual a que Ezequiel entrou, para algo que nós precisamos de ver progressivamente no meio do teu povo. Dê-nos instrução, dê-nos palavra e espírito, na glória do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos dizer amém. Amém. Hoje eu quero falar, meus irmãos, sobre Crescendo na Casa de Deus, parte 8, como subtítulo. Paulo disse, esse é o subtítulo. Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Repita comigo: combati o bom combate, terminei a carreira da fé e guardei a fé. Amém, meus irmãos? Eu sei que você já sabe o que deve ser feito para crescer. Eu tenho a certeza disso. Foram 7 sessões subdivididas. Algumas tiveram partes A, partes B. Foram muitas sessões de aprendizado do que é necessário para crescer e do que impede pessoas de crescerem. Hoje eu sei que vocês já sabem o que devem fazer. E não só por eu saber que vocês sabem o que devem fazer, mas é que eu vejo alguns de vocês crescendo. Eu vejo alguns de vocês crescendo de verdade. Alguma coisa mudou em alguns de vocês que estão a seguir as recomendações e os requisitos que foram deixados durante todo esse tempo. Hoje eu quero te dar um ensino eterno. Eu quero te dar algo como se fosse a cereja sobre o bolo. Amém, meus irmãos? A cereja sobre o bolo. Falo de um ensino para um crescimento constante e vitorioso eternamente. Fazer para todos sempre. É o que eu quero te dar nesse dia de hoje. Combati um bom combate, completei a carreira da fé e guardei a fé. Essas palavras são de alguém que cresceu, reinou e foi vitorioso. E eu acredito que todo cristão que está no nosso meio um dia devia dizer essas palavras. Todo cristão está no nosso meio. Todo cristão na face da terra tinha que ter um dia em que ele vai dizer essas palavras. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Essas palavras são de alguém que cresceu, gente. Conseguiu crescer e reinou. Tornou-se vitorioso. Sabe que você não deseja um dia dizer essas palavras? Essas palavras são do homem que venceu. Ele ultrapassou todas as barreiras suficientes. Eu até diria que nós devemos colocar isso como se fosse um sonho de todo crente. Combater um bom combate. Ser vitorioso, terminar tudo aquilo que ele foi alistado para poder fazer. Amém, meus irmãos? E a minha questão é, quem é esse homem que conseguiu combater o bom combate? Você está a imaginar esse homem está a dizer que eu agora estou à espera da minha coroa. Eu já fiz tudo o que devia fazer. Eu agora estou à espera de receber a minha coroa. E nós perguntamos agora, como é que foi que Paulo conseguiu chegar a esse nível de crescimento? Chegar a afirmar essas palavras. Completei minha carreira. Eu combati um bom combate. Quem é o homem que tem a capacidade de dizer isso hoje em dia?
E a minha questão é, como é que Paulo conseguiu ser um homem vitorioso? Tornar-se um homem que conseguiu reinar, ele conseguiu crescer e dizer, agora eu estou sentado, eu quero com que a coroa, agora guardo a coroa, vir sobre mim. Esse versículo nos dá 3 pontos, 3 palavras, as quais estou a repetir continuamente. 3 pontos, 3 palavras, que tornaram Paulo um homem vitorioso para todo sempre. 3 palavras, 3 pontos. A primeira palavra tem a ver com combater o bom combate. A segunda tem a ver com terminar a carreira. E a terceira tem a ver com guardar a fé. E eu quero debruçar consigo nessa manhã sobre esses 3 pontos, essas 3 chaves que o apóstolo Paulo, ele usa, ele declara que, olha, isso foi o que eu alcancei, mas isso é uma recomendação igualmente. Isso é uma forma de ensinar as pessoas a como chegar aonde Paulo chegou. Seguir essas 3 recomendações. Amém, meus irmãos? Seguir esses 3 pontos. Para chegar e tornar-se como Paulo, é preciso chegar-se em 3 pontos que ele fala. O primeiro ponto tem a ver com combater o bom combate. Olhe para mim. A Bíblia, no livro do Apocalipse, fala que os que entram no céu são vencedores. Ele declara, ele descreve de forma bem clara. Os que entram no céu são vencedores. Homens que venceram aqui na terra. Você vê de forma recorrente em Apocalipse 3, versículo 12. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus. Aqui o Senhor Jesus dá a revelação ao apóstolo João falando sobre o vencedor. É quem é tornado uma coluna no templo de Deus. Amém, meus irmãos? Em Apocalipse 3, 21, fala que ao vencedor eu lhe concederei que sente comigo no meu trono. Ao vencedor. No céu só entram vencedores. No céu só entram vencedores. Diz mais Apocalipse 3, não é? 3 capítulo 3, 21 igualmente. Sente comigo no meu trono. Capítulo 3, 12 diz, farei do vencedor. O vencedor será vestido de vestes brancas. É como se no céu o destaque que é dado para quem vai conseguir entrar no reino, vai conseguir ser vitorioso, é quem conseguiu ser alguém que ganhou nessa terra. Não entram perdedores no reino celeste. Esses versículos que eu li agora, eles estão para explicar que são vencedores que entram no céu. E Paulo chegou a dizer, ele afirma que eu faço parte de um dos vencedores. E vocês sabem perfeitamente, para tornar-se vencedor, tem que lutar. Ninguém torna-se vencedor sem combates, sem lutas. Por mais que você sente todos os dias na sua casa e declare até ter uma coroa que, olha, eu sou um vencedor. Você realmente não se tornou um vencedor porque todo vencedor nasce de combates. E aqui nós entendemos o primeiro significado da palavra que Paulo disse, de combater o bom combate. Deixa-me explicar isso. Nas Escrituras, aprendemos que o homem tem lutas, tem guerras para travar. E essas lutas, essas guerras que o homem tem para travar, são os que lhe tornam vencedor ou perdedor. Todo homem. Na terra, todo homem tem a luta contra os espíritos do mundo que ele tem que lutar. Todo homem tem que lutar contra o pecado. Tem a luta contra a apostasia e contra a religião. Tem a luta igualmente contra o medo e vergonha. A luta contra os vícios. A luta contra o engano e a luta contra o mundo. E Paulo afirma que como homem cristão, ele combateu bem todos esses combates. Tudo que um homem devia combater enquanto está vivo. Paulo diz, eu combati bem. Eu fiz um bom combate. Tudo aquilo que veio na minha frente, tudo aquilo que eu enfrentei, eu declaro-vos que eu combati um bom combate. Igual a Paulo, hoje, nada nos difere dos dias de Paulo. Todos nós aqui que estamos aqui, começando de mim, temos lutas e temos guerras a serem travadas. Todos nós estamos aqui. E não existe um momento ao qual você dirá que eu não tenho nenhuma guerra para poder enfrentar. Alguns estão aqui, estão a combater, estão numa fase de lutar contra a ignorância da época. Estão a lutar agora contra o pecado. Devem lutar contra o pecado. Alguns estão aqui nesse lugar e devem lutar agora contra o vício. Paulo está a afirmar, de tudo que devia vir ou veio sobre a minha vida, eu me considero alguém que combateu bem.
que fiz um bom combate em tudo quanto veio sobre a minha vida. Isso não nos distancia de Paulo e dos seus dias. E a única questão que ecoa hoje, sabemos que todo homem que está aqui deve combater algum combate. Alguns estão a travar esses combates. Eu receio que haja quem até hoje afirma que não tem nenhum combate na sua vida agora em diante. Deixa-me te dizer uma coisa. Se você não está a enfrentar nenhuma guerra agora, é um claro sinal de que não tem aval para tornar-se um vencedor um dia. Porque eu pergunto a ti, através do que você se tornará um vencedor se não tem lutas e guerras na tua vida? A luta contra o mundo. Eu todos os dias luto contra o mundo. Todos os dias. Todos os dias luto. Tenho minhas lutas. Tenho minhas guerras como servo. Como até alma. Tenho minhas próprias lutas. Tenho uma luta, inclusive, do conformismo, que está espalhado em todo o mundo. Há muita gente hoje que caiu, foi vencido pelo conformismo hoje. Não está a lutar. Não está a travar um bom combate. Agora Paulo está a dizer que ele travou um bom combate. Ele é um homem que afirma que de tudo que são minhas guerras na minha vida, eu fiz uma boa luta. Eu fiz um bom combate. Eu pergunto assim, você que está a me ouvir agora, crente, naquilo que são as suas lutas, você está a combater agora um bom combate, está a fazer um bom combate na tua luta contra o pecado, na tua luta contra o conformismo, na tua luta contra a ignorância dos nossos dias, na luta, inclusive, contra os vícios. Todos nós estamos dentro de uma luta. Ninguém está fora, está isento dessa luta. Todos nós. Paulo era um guerreiro, um lutador. Ele, inclusive, alistava todos que ele podia encontrar para a luta do reino. Paulo alistou Timóteo. Paulo alistou as igrejas em que ele passou. Mas houve uma igreja, um povo, que Paulo, quando lhes olhou, disse: vocês não estão a travar um bom combate. Houve uma igreja. Houve uma localidade a qual Paulo, quando ele escreve a sua carta, ele diz: esta igreja, ela não combate, ela não está fazendo um bom combate nesse momento. A igreja, quando ele escreve aos Hebreus, ele diz: na vossa luta contra o pecado, ainda não resististes ao ponto de derramar sangue. Ele estava a dizer o seguinte: aquela igreja, aqueles cristãos, lutavam até um certo ponto e paravam. Eram cristãos que nas suas lutas haviam muitas reservas. Eles não conseguiam vencer o pecado definitivamente. Eles não conseguiam vencer as suas lutas de forma efetiva. Paulo diz: vocês na vossa luta, há algo que eu tenho que atestar agora. Vocês não estão a fazer um bom combate até agora. Vocês ainda se mimam na vossa luta contra as forças do mal. Talvez o caso dos hebreus seja o meu, seja o teu caso. Há pessoas no nosso meio que hoje não estão a ser vitoriosos, porque os seus combates contra tudo quanto eles enfrentam não são combates efetivos. Eles não travam bons combates. Se nós pudéssemos agora perguntar para algumas pessoas que estão aqui nesse lugar: como é que está a tua luta contra os vícios? Como é que está a tua luta contra o mundanismo, o mundo que influencia o crente hoje em dia? Há muitos que estão aqui que não estão a lutar contra o mundo. Não tem guerras, não tem. Nós não podemos ver que eles combateram combates firmes que dizem o seguinte: eu sementei o pecado de uma vez por todas. Eu sementei todo o mundanismo da minha vida de uma vez por todas, porque eu fiz um bom combate contra tudo o que são minhas guerras. Todas as guerras que alguns crentes enfrentam não são plenos e não são feitos como bons combates. Razão porque muitos dos pecados voltam. Muitos caem. Você há de entender o que eu quero dizer. O cerne, o significado de lutar, de fazer lutas, tem dois significados que eu quero te trazer nessa manhã. O primeiro, Jesus disse: ninguém invade a casa do valente, ele rouba os bens antes com que lhe amarre. Primeiro lhe amarra e depois o que acontece? Ele vai lhe roubar. Significando, ninguém cresce sem primeiro travar lutas, sem ter primeiro travar guerras que estejam à sua frente lhe impedindo dele poder avançar. Não existe essa pessoa. O apóstolo Pedro, o líder da igreja, ele chegou a afirmar o seguinte: o homem é dominado por aquilo que o vence. Tudo aquilo que vence ao homem torna-se seu senhor. Se o mundo te venceu, o mundo te tem como escravo. O mundo te tem como escravo. Se o amor ao dinheiro, se a rebeldia, o orgulho, ele te vence, você é escravo de orgulho. Amém, meus irmãos? Amém. E Paulo está a dizer: eu combati um bom combate, eu fiz um bom combate.
Eu não deixei nada me dominar. Eu não deixei nada me dominar. E Paulo, ele odiava ser feito escravo. Ele odiava ser vencido pelo mundo. Por qualquer que seja a coisa que vier sobre ele para poder lhe dominar. Ao que ele diz, reduz o meu corpo à escravidão e aplica golpes em mim. Tudo isso só para não ser vencido nem ser dominado. Ele queria combater um bom combate. Ele queria fazer uma luta plena sobre a sua vida. Crentes, eu estou a te dar hoje um requisito para um crescimento efetivo e eterno na tua vida. Você precisa de combater bom combate. Se sua vida não é uma vida feita de combates e você não é um autêntico guerreiro na fé, você nunca vai se tornar um vencedor. Diga para o teu irmão, no céu só entram vencedores. Só entram vencedores. Se você não for a vencer o que está a lutar contra ti agora, você não tem permissão para ir adiante, para crescer. Você não tem permissão. Paulo está a dizer que eu combati, eu fiz um bom combate. Essa é a primeira coisa que levou Paulo progressivamente a crescer. Ele combateu bem os seus combates. Amém, meus irmãos? A segunda coisa, o segundo ponto, ele fala sobre completar a carreira. Deixa eu compartilhar convosco que eu falei que essa mensagem é uma mensagem para mim. Essa mensagem começou desse ponto, completei a carreira. Enquanto eu orava numa manhã, numa tarde em casa, eu orava e me vieram essas palavras da minha boca. Senhor, me ensina a terminar a minha carreira. Me ensina a terminar minha carreira. E aquilo me chocou tanto, meus amados irmãos, me chocou tanto. Porque hoje, quem tem a ousadia de afirmar que terminou a sua carreira hoje? Quem tem hoje a ousadia de dizer que eu terminei minha carreira? Eu terminei aquilo que era proposto a mim. Quem tem essa ousadia? O sábio diz que o fim das coisas é melhor que o início. Em Eclesiastes 7:8. Quer dizer que você pode ter começado a sua carreira ou a sua caminhada, mas não terminar não te habilita a tornar-te um vencedor. Se você não terminar a sua carreira, você não está páreo para poder tornar-se um vencedor. Ano passado, em 2024, enquanto o presidente cessante, ele fazia o seu discurso. Quem assistiu isso, acho que lembra disso. Quando o presidente deu a sua última aparição na Assembleia da República, eu estava a assistir aquela apresentação. Ele chegou a falar que ele não conseguiu terminar. Em uma das palavras, em tudo quanto ele falou, houve uma parte que ele falou que não conseguiu terminar. E hoje parece que isso é normal, não terminar as carreiras. Tem sido normal atualmente. Muita gente não se preocupa em iniciar. Você encontra muitos crentes que começaram como crentes, não estão preocupados se eles vão terminar como crentes. Muitos deles nem estão aí para ti. Eles não terminam as suas carreiras. Nenhum deles está pronto ou está com a mentalidade de terminar tudo quanto ele começou. Ele não está pronto, ele não está terminado. Mas para Paulo de Tarso, ele terminou. Ele ousou dizer que a sua carreira ele havia sido terminado. Quando eu falava sobre a questão de Paulo, aqui em África nós tivemos um dos grandes homens de Deus dos anos 60, 70, que morreu acho que nos anos 90. Foi o homem que uma manhã ele levantou-se, da minha cor, é preto mesmo como o meu. Amém, meus irmãos? Amém. Ele levantou-se e disse: eu já preguei tudo que Deus me deu para eu pregar. Vamos para casa. Ele entrou no quarto, dormiu, não acordou mais. Ele falou: eu terminei preguei tudo que Deus me deu para eu pregar. Vamos para casa. Ninguém entendeu a fala dele. Ele entrou no quarto, descansou, ligaram. Quando já entram, descobrem que, olha, ele já morreu. Mas ele de fato não havia morrido como quem diz. Ele anunciou que estava para ir para casa. Ele havia terminado. Você vê o que acontece? O regozijo que existe. Vamos entender, eu acho que vocês não estão a perceber o que significa terminar a carreira. Sabe o que significa terminar a carreira? Paulo está a afirmar que foi tudo que o seu Senhor havia proposto a ser. Paulo está a dizer que eu sou tudo
agora tudo que Deus quer que eu me tornasse, eu sou hoje. Tudo eu sou. Eu fui em todos os lugares que Deus quis com que eu fosse. Eu fiz tudo que Deus me mandou eu fazer. Eu terminei tudo que tinha a ver com a minha carreira. Eu fui em todos os lugares que o Senhor me mandou. Senti todas as dores e terminei a minha carreira. Enquanto eu meditava sobre isso, eu via como se Paulo quase se igualava a Jesus. Quase se igualava a Jesus. E ele fala isso em várias epístolas. Quase ele se igualava a Cristo. Ele dizendo que, olha, Jesus foi o único homem que disse, na junção de todas as dores que ele sentiu na humanidade, ele disse, está consumado, está terminado. Paulo está a dizer coisa que nenhum apóstolo conseguiu dizer. Nenhum apóstolo Pedro conseguiu dizer essas palavras. Terminei a minha carreira. Paulo está a dizer algo que quase como se Jesus tivesse dito, eu terminei. Está consumado. Eu acabei tudo que eu devia ser. Amém, meus irmãos? Mas a questão que eu faço-te hoje, você vai terminar a sua carreira? Você vai terminar? Como eu disse, essa mensagem é para mim. Será que eu vou terminar a minha carreira? Se você fosse ter com Paulo agora qual é o segredo, eu acho que você não sairá dali com a resposta que você desejaria ouvir. Eu tenho a certeza que se você fosse perguntar, Paulo, qual é o segredo? Qual é o segredo para eu terminar a minha carreira? Eu só falo que terminar a carreira faz parte do que é necessário para um homem tornar-se vitorioso eternamente. Se você fosse ter com Paulo agora e perguntasse, qual é o segredo para eu terminar a carreira? Você não teria a resposta que pensa. Mas todo bom meditador das Escrituras sabe que essas palavras não caíram do céu. Paulo não terminou a carreira dele como se fosse uma coisa que caiu do céu. Ele apenas orou um dia e aconteceu. Paulo não fez isso. E eu trago aqui alguns motivos que fizeram Paulo conseguir terminar a sua carreira. Mas antes de eu entrar nesses pontos, eu quero poder definir uma coisa para si. Vocês sabem qual é a vossa carreira como crentes? Você sabe qual é a tua carreira? Primeira coisa, você não sabe o que é a tua carreira? É bem provável que pode até ter começado e esteja esse ser o motivo. Uma vez eu falei aqui sobre a falta do conhecimento que faz você nem estar um pouco ver o teu crescimento. Quando você não tem a compreensão das coisas que você está a fazer, esse é o primeiro erro que você comete como crente. Qual é a tua carreira como crente? Deixa-me eu te mostrar isso. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Antes que eu te defina o que levou Paulo a conseguir terminar a sua carreira, eu preciso te identificar como sua carreira. Em primeiro lugar, tua carreira, em primeiro lugar, é tua vida espiritual como cristão e cristão salvo. Ser cristão é uma carreira, gente, iniciada. Amém? É uma carreira iniciada. Cristão salvo. Carreira, sabe porque eu disse cristão salvo? Porque você pode deixar de ser salvo. Você pode não terminar sua carreira como cristão. Você abandonar o cristianismo. Você abandonar Jesus. Alguns que nunca aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador não iniciaram ainda a sua carreira. Ainda não iniciaram a sua carreira. Se você ainda não foi batizado nas águas, não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, a tua carreira não existe como crente, como cristão. Amém? Amém. A segunda coisa que define, ou seja, que é a tua carreira, fazem parte da tua carreira todas as responsabilidades que tens quando te tornas crente. Desde o iniciar vir à igreja até te tornares um evangelista, essa é a tua carreira. Amém, meus irmãos? Amém. Em terceiro, onde Deus vai te colocar e te tornar quando cresceres, será a tua carreira. Aonde Deus vai te colocar quando fores a crescer na casa de Deus, será a tua carreira essa aí. Amém, meus irmãos? E mesmo que seja, se você for a descobrir que a vontade de Deus sobre a tua vida, assim como eu já disse várias vezes, nem todos estão aqui vão se tornar pastores. Não, nem todos. Mesmo querendo, nem todos vão conseguir. Alguns possivelmente vão descobrir, segundo a vontade de Deus, que eles terão que se formar na escola com um propósito divino, como Daniel, como Sadraque, como Esther.
Aquela será a tua carreira. Naquilo que Deus colocar como propósito. Estão me entendendo, senão, meus irmãos? A primeira coisa, crente, como cristão, é tua carreira. Segundo, as responsabilidades que você recebe quando se torna crente, desde o teu vir à igreja. Quem sai de casa e começa a vir à igreja, ele está começando uma carreira. Só que essa mesma carreira, eu preciso te dizer isso, pode ser aumentada. Ela pode ser maximizada, essa carreira, quanto mais cresces na casa de Deus. Vou dar-te um exemplo. Eu iniciei indo para a igreja como um crente normal, um cristão normal. Mas à medida em que eu fui crescendo, agora a igreja, a comunidade de Jesus Cristo, faz parte da minha carreira. O meu ministério é minha carreira. Eu tenho que terminar essa carreira. Fora da minha vida espiritual como crente, como cristão, eu agora tenho esta carreira, que é a igreja, o ministério. Quanto mais você cresce na casa de Deus, Ele pode aumentar a sua carreira e deixar no estágio você ter carreiras mais importantes. Por isso que você ouve Paulo dizer que ele é um apóstolo, você ouve Paulo dizer que ele é um profeta, você é um mestre. Você vê isso tudo neles, porque é algo que pode ser aumentado à medida em que você cresce na casa de Deus. Entenderam sobre as carreiras, meus irmãos? Sim ou não? Deixa-me agora entrar nos motivos que fizeram Paulo conseguir terminar a sua carreira. Ponto número 1. Primeiro motivo que fez Paulo terminar a sua carreira é que Paulo deixava para trás tudo o que havia passado, tudo o que havia acontecido. Eu falo do passado. Paulo deixava para trás o passado. O passado, meus amados irmãos, não influenciava Paulo. Ele diz em Filipenses: esqueço-me as coisas que ficaram para trás e prossigo para o que está adiante de mim. Paulo não perdia tempo com o passado, assim como alguns nós estamos aqui hoje a perder tempo com o passado. Paulo não ficava a acariciar o passado dele, a brincar com o seu passado, a se acusar do seu passado. Paulo, ele vencia, ele deixava para trás o seu passado. Há muitos estamos aqui que hoje não vão conseguir terminar suas carreiras, porque o seu passado não lhes permite hoje avançar. Sempre lhes traz memória das feridas mais doloridas da tua vida. E deixa-me te dizer isso, meus amados irmãos. O passado é o maior e perigoso freio da vida de um homem. O passado é o maior freio. Nós vemos pessoas que hoje não conseguem avançar. Elas ficam presas às coisas que já passaram e não lhes permitem correr, porque o passado funciona como correntes amarradas a ti. Há homens que até hoje não terminam sua carreira por causa do seu passado. O passado é muito ofegante. O passado é muito perturbador. Deixa-me te dizer algo particular. Eu já tive problemas com o passado. E quem já teve ou tem problemas com o passado, sabe que nos momentos em que o passado te traz aquelas memórias, você para de orar, você para de ler, você para de se consagrar a Deus. E você vive uma vida de fraqueza. Toda pessoa que já viveu a dor terrível do passado, ele sabe que o passado funciona como se fosse um freio que não te permite você avançar. Ele te traz sempre a memória das coisas que aconteceram. Ele te traz sempre a memória de tudo quanto você fez. E você se culpa. Tanta acusação. Tantas acusações e decepções. Nenhum homem conseguirá terminar sua carreira com um passado ardente nele. Nenhum homem, nenhuma mulher. Há pessoas que estão aqui hoje que até hoje não estão mais até a vir firme na igreja, não estão firmes por causa do passado. O passado lhes faz pensar em tudo. O passado não lhes permite eles avançar. O passado dói mais, porque não envolve só a ti. Pessoas trazem o passado e te freiam sem que elas entendam que estão a te frear. Amém? É normal alguém trazer o passado e te recordar. Se o passado envolvesse só você, seria uma coisa. Mas sabe, toda vez que o passado está na vida de um homem, envolve pessoas. E há pessoas, algumas fazem isso sem entender, mas já pessoas intencionais, que quando vêm para ti, pisam no teu passado de propósito. Eles não entendem que o passado tem um poder de te frear. Traz muita acusação.
Não te permite você correr. Você está amarrado quando o passado está em ti. Amém, meus irmãos? Por isso que a Bíblia nos recomenda dizer o seguinte: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Isaías 43, 18. Esqueçam o passado. Amém, meus irmãos? Esqueça o passado. Jesus disse: ninguém põe a mão no arado e olha para trás. É apto para o reino de Deus. Em Lucas 9, 62. Ninguém que hoje queira avançar, ninguém hoje que queira crescer, vai conseguir enquanto o passado está vivo na sua vida. Eu sei que estou a falar hoje, e as pessoas estão aqui e dizem que eu não tenho passado nenhum. Você não está a começar essa caminhada. Amém? Não estou a desejar o mal para ti. Estou a dizer que num dia em que o passado, você tiver um passado que você odeia, lembra-te, ele está lá para te frear. Há pessoas que passam anos e anos no passado e nunca se soltam das acusações, dos medos, de tudo que eles viveram. Alguns, inclusive, estão presos ao passado pelas suas atitudes. A maior parte das pessoas que não receberam amor e carinho dos seus pais hoje vivem o passado pelas suas atitudes, não dão amor também. O passado é presente ainda. As atitudes do passado influenciando o presente. Alguns estão aqui, sentem-se que não são amados, não tem ninguém lhes entende, mas não é porque talvez ninguém te entende, é o teu passado que está a te destruir. Amém? Amém? É o teu passado que não te deixa livre. Você não está livre. Deixa o teu passado passar. Amém? Amém. Deixa o teu passado passar. Amém? Amém. Seja livre do teu passado. Se você quiser terminar a sua carreira. Essa é a primeira coisa que influenciou Paulo a terminar a sua carreira. Passado não tinha poder sobre o presente de Paulo. Amém, meus irmãos? Amém. Repita assim comigo. Eu deixo para trás o meu passado, as minhas memórias, acusações, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Resolva o teu passado. O segundo motivo que influenciou Paulo a terminar a sua carreira é que esse homem não se envolvia com outros assuntos, mas ocupava-se em cumprir o seu chamado, em trabalhar dia e noite sobre a sua carreira. Amém, meus irmãos? Amém. Paulo não se envolvia com outras coisas. Há crentes que quando começam na sua caminhada, na sua carreira como cristão normal, você começa a vir para a igreja, as coisas estão bem. Só que o teu problema de você não estar a terminar a sua carreira como cristão simples, normal, você se envolve fácil com as coisas que não têm nada a ver com a tua carreira. Você se envolve fácil com as coisas que não têm nada a ver contigo, com o que você aceitou agora nessa nova vida. Paulo não se envolvia com nada mais, a não ser aquilo que tinha a ver com a sua carreira. Aleluia, meus irmãos. Amém. Eu estou a falar das distrações, meus irmãos. Eu estou a falar de perda de foco, ocupações, que são grandes motivos de muitos não terminarem a sua carreira. Distrações, perder foco. Você já percebeu que você perde foco rápido? Tua carreira não flui. Tua própria vida espiritual, como tua carreira de comunhão com Deus, não cresce. Você se envolve com muitas coisas. Paulo, vocês estão no livro de Timóteo, podem ler comigo isso. Paulo adverte a Timóteo com palavras, que eu sei que são palavras próprias dele. Capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2. Aleluia. Amém. Ok, capítulo 2, versículo 4. Veja só o que Paulo diz. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a... Não percebi, para a... olhe para mim. Paulo deu uma recomendação a Timóteo. Um soldado em serviço não se envolve com os assuntos da vida, com outros assuntos. Ele não se envolve com mais nada.
Ele só se dedica em desenvolver a sua carreira. Muitos não terminam as suas carreiras porque se envolvem fácil, se distraem fácil e se ocupam demais com outros assuntos que não têm nada a ver com a sua carreira. E quando é tempo de se envolver com a sua carreira, envolvem-se muito pouco tempo. 5 minutos é o tempo que você dá para a sua carreira. Como terminar uma carreira nessas condições? Mesmo quem hoje diga o seguinte: eu vou compreender que a vontade de Deus sobre a minha vida é eu me tornar, eu me formar, eu estudar, eu me tornar alguém com um propósito divino, como eu citei. Se você não se dedicar, se envolver com outras coisas e não se envolver simplesmente com a tua carreira, você não vai conseguir terminar a sua carreira. Não vai conseguir. A maior parte dos cristãos lidam com o problema da distração, perder foco fácil. As carreiras não são terminadas, nem fluem as carreiras que têm. Eu escrevi o seguinte: o que eu faço além de eu ganhar almas? O que eu escuto além da espiritualidade? Eu, como evangelista, como disse essa mensagem para mim, o que eu faço além de ganhar almas? Qual é o maior parte do tempo? O que eu posso fazer na maior parte do meu tempo? Olhe para ti. Se você puder olhar agora para a maior parte do tempo que você passa, o que você anda a fazer? Trabalho, escola, diversão. Igreja, 1 vez por mês. Oração, 2 minutos por dia. Leitura da Bíblia, então. Lemos a andar. A sua carreira não te tem. Mesmo o simples fato de você vir à igreja, muitos são quebrados porque se envolvem fácil com coisas da vida civil. Distrações. Amém, meus irmãos? As escrituras dizem que Ana não desgrudava do templo e não cessava de orar. Ela não desgrudava do templo e não cessava de orar. Se você pretende completar a sua carreira, concentre-se nela e nela somente. Concentre-se na sua carreira. Você quer entender Deus, quer conhecer a vontade. Sabem, o melhor momento de você conhecer a vontade de Deus, quem um dia estiver disposto para conhecer a vontade de Deus sobre a sua vida, ela vai abrir um propósito, ela vai dizer: esse mês ou essas semanas, não vou assistir nada, não vou escutar nada, tenho horas de ir para casa, hora de chegar em casa, para eu orar, jejuar, me consagrar. Aí sim, quando você se dedicar totalmente à tua carreira, ela vai te dar frutos. Olha para ti, você quer muito que essa carreira seja terminada. Você não dedica-se a ela. Amém? Você não dedica-se. Olhe para mim, se você não vê que alguém que está totalmente ofegante de tanto... Já viu na igreja não me encontrar? Sim ou não? Estou lá, eu sentado, no outro canto. E é raro isso acontecer. Minha vida é essa. Amém? Amém? Minha vida é essa. Me dedico no meu ministério, na minha carreira, dia e noite. Escuto, me espelho em pessoas que também são vitoriosas, que vão me concentrar na minha carreira. Não quero naquilo que me distrai. Porque não vou fluir. Eu não tenho problemas com a distração e perder foco. Deus já identificou a minha família espiritual, linhagem de ministério. Eu agora só sigo aquela linhagem, não quero saber de outra linhagem. Eu já disse que eu sou um evangelista autêntico. Não há outra coisa que eu faço além de espelhar-me em pastores e evangelistas. Só isso. Dedico-me na minha carreira. Diga para o teu irmão, dedica-te. Fala para ela, dedica-te. Na sua carreira. Amém, meus irmãos? Amém. Levanta sua mão direita, diga: toda distração. Toda falta de concentração. Toda falta de concentração. Saia. No nome de Jesus. Diga: estou em serviço. Diga: estou em serviço. Não posso me envolver com outros assuntos. Amém?
Esse é o segredo que eu lido com ele até hoje, diariamente. Por que você não me encontra nas redes sociais? Não faz parte da minha carreira. Você vai me encontrar depressar aí para um lugar só. Ir ganhar almas, ir orar, só isso. Isso eu dedico tempo. Todo o meu tempo. Amém? Ontem, fiquei 5 horas de tempo. Fazia tempo que eu não fazia isso. Ontem eu fiz 5 horas de tempo a orar sem levantar. 5 horas de tempo. Amém? Estou dedicado. Você quer terminar a sua carreira? Você quer terminar a sua carreira? Sim. Ocupa-te nela. Ocupa-te naquilo que é tua carreira. Paulo não tinha tempo para outra coisa. Não se envolvia com outros assuntos. Qual era a melhor música? Estava batendo na altura. Não tinha nada a ver. Uma única coisa está a me importar. Aleluia, meus irmãos. Amém. Meu irmão jovem, adolescente, se engaje na tua carreira. Teus estudos, tua fé, tua carreira, teu chamado, tua salvação, dia e noite. Só assim você vai conseguir. Eu tenho uma mensagem, eu tenho um versículo para ler convosco. Todos vocês. Abre o livro de Deuteronômio rapidamente. Deuteronômio não, é Provérbios, isso aqui é. Provérbios 4. Eu tenho esse versículo que eu reservei para vocês. Acho que eu passo para outro ponto. Aleluia. Provérbios 4. Aleluia. Vocês estão a me entender, gente? Sim ou não? Está a me entender, Carlos? Ok. Provérbios 4. Versículo... Vocês estão aí, gente? Vocês estão aí, gente? Ok. Versículo... Provérbios 4, vocês estão aí? Versículo 25. Olhe para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda. Veja bem por onde anda. E os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém, meus irmãos? Aqui o sábio a dizer: não se distraia. Não saia nem para a direita nem para a esquerda. Crente, se eu te tivesse na igreja todo o tempo inteiro, terça, quinta, sábado e domingo, e você ter Deus na sua casa todas as madrugadas, você dedicar-se na sua carreira, como cristão, como estudante, até como evangelista, você dedicar-se inteiramente na tua carreira, você vai terminar um dia. Eu quero ser como o avô que eu falei agora, general daqui de África. Eu creio que são nossos pais. Meu avô espiritual é esse. Amém? Amém. Disse: eu já terminei, preguei tudo que eu devia pregar, eu estou aí, vamos para casa. Amém. O terceiro motivo que influenciou Paulo a terminar a sua carreira: Paulo estava sempre pronto a enfrentar tudo e tudo a arriscar em prol da sua carreira. Amém? Amém. Toda carreira tem suas guerras, dificuldades e até riscos a serem corridos e a serem enfrentados. Paulo estava pronto a enfrentar todos os riscos. Tua carreira nunca vai ser mil maravilhas. Principalmente até como crente, como cristão. Paulo disse: todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo sofrerão perseguições. Em 2 Timóteo 3,12. Se a tua carreira é ser crente, é ser cristão, você começou, quer terminar a tua carreira como cristão, esteja pronto para passar tudo que a tua carreira te vai proporcionar como problemas. Porque até ser cristão, Paulo está a dizer, toda pessoa que quer aceitar Jesus vai sofrer. Paulo não estava prestes a fugir do que ele havia de sofrer para completar a sua carreira.
Eu até uma vez falei sobre, quando falamos sobre sonhos do ano passado, eu até digo hoje para vocês isso. Quanto mais você sonha alto, espera altas dificuldades, altas e guerras maiores. E quando elas forem a vir, não pule. Você sabe o que está a desejar. Amém? Você sabe o que está a desejar. Toda carreira traz suas guerras. Toda ela tem seus momentos de confusão, momentos de dificuldade. E não importa se é no ministério ou nas profissões normais. Toda carreira traz suas barreiras e nós precisamos ultrapassá-las. Todas. Desde que me tornei evangelista e pastor, de tudo quanto eu posso ouvir dizer, são problemas, pessoas que nos trocam do sério toda hora. Amém? Ser tirado do sério, ser insultado, ser desprezado. Pior por vezes para as pessoas que você um dia ajudou. Estou pronto. Sure quantas vezes quiser no meu rosto. Sure. Bata em mim, insulta-me, despreza-me. É o meu caminho esse aí. Amém? Amém. Eu serei ainda pisado, desprezado. Porque a carreira qual eu quero, esta, tem essas guerras. Não está sendo disso? Você quer terminar sua carreira? Você precisa de enfrentar barreiras. Paulo estava sempre pronto a enfrentar tudo. Há um texto que me dá muito entusiasmo quando eu falo sobre enfrentar, estar pronto para enfrentar tudo. Paulo, quando estava prestes a ir para Jerusalém, um profeta de nome Ágapo profetizou sobre a morte e prisão de Paulo. Quando Paulo chegou onde eles estavam, vieram alguns homens da Galileia, diz a Bíblia. Ágapo correu, pegou o cinto de Paulo, tirou o cinto de Paulo, amarrou as mãos dele e amarrou os pés dele e disse: o dono desse cinto será feito isso daqui a algum tempo em Jerusalém. Quando os crentes ouviram aquilo, começaram a chorar. Choraram. E Paulo disse: por que vocês estão a chorar e estão a entristecer o meu coração com vossas lágrimas? Paulo sabia, havia sido profetizado que ele havia de ir ser preso e ser morto em Jerusalém. Alguém havia profetizado. Me disse, Paulo fugiu. Leiam comigo isso. Abre lá Atos dos Apóstolos, capítulo 21, rapidamente. Eu quero que vocês sintam a energia disso. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Vocês estão a me entender, gente? Ok. Essa é a minha comida diária, vocês não sabem. Eu todos os dias tenho que me deparar com essa mensagem quando eu vejo o meu leque de draft, daquilo que eu preparo mensagem para vocês. Essa mensagem está no topo. Eu medito nela sempre. Ele é o meu standard, é a minha força. Amém? Atos capítulo 21, versículo... Vamos começar do versículo 10. Demorando-se ali muitos dias, um profeta de nome Ágapo desceu da Judeia e veio encontrar-se conosco. Pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse: o Espírito Santo diz: assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem esse cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: o que fazeis chorando e entristecendo o meu coração? Porque estou pronto, não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E como se não bastasse, como se não deixasse de mover, desistimos e dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Amém? Amém. Você entende isso, Carlos? Sim. Paulo disse o quê? Estou pronto. Diz: estou pronto. Eu estou pronto. Vamos.
Mas esse é o pronto de quem começou uma carreira. Se você disser isso na tua negligência, não terá peso. Gente, como anima você começar uma caminhada com Deus? Você passar por problemas, você saber que isso aqui não é minha desobediência, isso aqui. Amém? Amém. Você diz que isso aqui não é minha o quê? Eu sou que não é minha desobediência, isso aqui. Eu ainda estou grudado a Deus, estou grudado aos meus irmãos, até ao pastor. Isso aqui não são meus problemas. A Bíblia diz, alegrem-se quando sofrerem por fazerem o bem, do que sofrerem enquanto vocês fazem o mal, for serem culpados. Fica feliz você é injustiçado por fazer o bem. Paulo diz, estou pronto. Não foi minha desobediência que provocou isso que vai acontecer daqui a pouco. Minha carreira foi desenvolvida. Estou pronto para terminar. Paulo não podia terminar, ele não podia fugir, porque a carreira de Paulo tinha que ser terminada em Jerusalém. Uma parte das pessoas não vão terminar, não terminam suas carreiras. Tem medo. Tem o quê? De sofrer. Isso não pode me acontecer. Isso também não pode me acontecer. Não é verdade? Isso aqui, não pode. Isso pode. No dia em que você entrar numa carreira séria, desde o início, meio e até o fim, você vai deparar-se com o que eu estou a dizer nessa manhã. Você vai ter que estar pronto para enfrentar tudo. Jovem, deixa-me te dizer isso. Quando você tiver terminado de começar a sua carreira e você quiser terminá-la, mesmo saindo dos teus estudos, saiba sempre que até no último ano... Eu tenho um colega meu, a Euridice conhece ele. Ele vem eles vêm estudar cá em Maputo, mas ele é de Inhambane. Quando chegou o terceiro ano, o irmão dele lhe expulsou de casa. Ele não conhecia ninguém aqui em Maputo. Domingas está aqui. Aonde que ele vai de viver? Ele foi expulso. Onde você vê? Na casa do irmão. Era o seu terceiro ano. Era um homem bastante inteligente com futuro. Tudo dizia para ele voltar para a casa dele. Voltar para Inhambane significa anular os estudos todos. E voltar para Inhambane. O homem não voltou, mano. Não voltou. Dormiu em casa dos irmãos da igreja dele. Dormia em casa dos irmãos da igreja. Continuou com os estudos. Começou a trabalhar. Hoje está a trabalhar, está a arrendar, está a viver. Amém? Amém. Está a fazer sua faculdade, sua licenciatura agora. Acho que pode ser o seu terceiro ou quarto ano, talvez. Foco! Não podia afastar-se. Aquilo era necessário acontecer. Ele ser expulso de casa. Mas era parte da carreira dele. Ele não podia cortar ali. Ele tinha que ir até o fim. Mas se ele fosse um fraco, que não gosta, que não está pronto para enfrentar tudo. Você agora pergunta, será que não passou no verão desde que ele dormiu com fome? No verão desde que ele dormiu sem saber que eu vou comer o que amanhã, como é que eu ir para a escola? Houveram, sim. Mas ele estava pronto. Não bastava olhar para a cara dele. Esse homem está pronto, mano. Esse está pronto a enfrentar tudo para terminar a sua carreira. Crentes, estejam prontos. Amém? Amém? Estejam prontos para terminar o que vocês começaram. Não vai ser fácil ou nem conforme você desenhou. Eu desenhava, como eu já vos disse, eu desenhava com que ser pastor, entrar no ministério fosse a coisa mais bonita. Olhe para mim, não estou magro. Nem tempo de cortar cabelo tem. Diga amém. Não tenho tempo. Estou muito ocupado. Estou em serviço. Amém? Amém. Eu estou pronto, gente, para fazer crescer o que eu comecei. Há dias bons, há dias maus. Há dias, de facto, que as coisas estão muito apertadas. Partido, por vezes, muitas das pessoas com a irmã, nossa. Há dias complicados, em que voltamos para casa e dizemos,
Mas isso aqui é meu chamado mesmo? Isso aqui é meu chamado. Você evangeliza, dá o seu melhor, ama pessoas. Pessoas te mostram a mão. Amém? Te mostram o quê? A mão. Mas sempre quando eu entro e abro o leque das mensagens que eu tenho escritas, essa está lá no topo. Eu escrevi eu, evangelista. Essa mensagem está e eu vejo estar pronto para enfrentar tudo. Crente, esteja pronto para enfrentar tudo. Amém. Saindo de terminar a carreira, o terceiro ponto que fez Paulo ser vitorioso e crescer eternamente foi aquilo que Paulo disse: guardei a fé. Amém, meus irmãos? Recapitulando, o primeiro ponto qual foi? Lutei o bom combate. O segundo qual foi? Completei a minha carreira. E o último, guardei a minha fé. Aleluia. Paulo não só terminou, mas conservou a sua fé intacta. Eu quero te trazer uma ilustração do que eu falei agora. Imagine a fé como sendo algo que precise guardar. Tendo possibilidade de você perder. A fé perde-se. Você sabia disso? Sim ou não? Sim. Você não sabia, saiba. A fé perde-se. Imagine a fé como algo que você tem possibilidade de você perder. Todos os problemas, tudo bem isso? Todos os problemas que nós enfrentamos, situações difíceis, estão para vir sacudir-te e a tua fé cair. A primeira coisa que vai acontecer contigo quando problemas vêm, eles querem sacudir tua fé. Amém? Eles querem sacudir a sua fé e deixá-la cair. É a primeira coisa que você tem na tua mente quando uma coisa não sai bem. Aonde está Deus? Se Deus. Por que Deus? Em vão. Paulo está a dizer, eu não só combati um bom combate, eu não só completei a minha carreira, mas agora estou a terminar guardando a minha fé intacta. Não quero nada mexer a minha fé. Amém, meus irmãos? Amém. Diante de perseguições, calúnias, fomes, traições, tristeza, guerras, ameaças, Paulo não deixou nada tocar na sua fé. Ele a manteve intacta. Nada mexeu a fé dele. Basta olhar para nós estamos aqui, basta chegar um dia em que você diz o seguinte: Deus, hoje, essa semana aqui as coisas não estão boas. Você bloqueia tudo, cancela a oração, cancela tudo. Você dedica-se no teu trabalho físico. Tua fé é mexida com muita facilidade. Deixa-me te explicar o que significa isso, na verdade, na prática. Deixa-me te explicar isso. No contexto que eu estou a falar, eu olho a fé como manter pureza, humildade, obediência, amor, mesmo após a todas as tempestades da vida. Quantas pessoas mantêm a fé intacta, a sua pureza, mesmo depois de muitos escândalos e problemas que a vida traz? Não mudou a maneira dela de olhar as coisas de Deus? Não mudou a maneira dela de se dedicar na igreja? Não mudou, mesmo que estamos numa era de muita desinformação. A pessoa que está com a fé dela intacta, que está guardando a sua fé, que não foi roubada a sua fé, ela ainda olha com olhos de pureza tudo aquilo que um dia ela foi ensinada. Hoje em dia é uma tristeza de poder saber que até dentro da igreja há crentes que quando aparecem esses... Eu não sei de onde algumas pessoas são. Aparecem esses que, se vocês forem prestar atenção nas vossas redes sociais, hoje em dia todo mundo quer comentar sobre tudo. Mesmo não sendo leigo naquilo, quer comentar. Não é verdade? Estão a comentar tudo. E você deve estar a ouvir comentários de pessoas que não sabem nada. E as pessoas estão a dizer aqueles ensinamentos. Hoje, ir à igreja, Deus nunca mandou ninguém abrir igreja. Jesus nunca mandou ninguém abrir igreja, nunca. E você está a cair nessa ladainha. É verdade. Igreja somos nós.
Não preciso de ir para a igreja, eu sou a igreja. Jesus Cristo não mandou nenhum apóstolo abrir igreja. Isso está te bloquear a tua mente. Tua forma de olhar a igreja mudou hoje. Por causa de coisas que nos nossos dias trouxeram. Estão a roubar tua fé. As pessoas estão a vir para a igreja, mas a fé já foi embora há muito tempo. Sabe como é que eu digo que a fé já foi embora? Procura pureza, amor, dedicação nesses crentes que estão a vir para a igreja. Já foi embora muita coisa. Já não existe. Porque a fé já caiu faz tempo. O que está a correr apenas é um osso. Mas a fé já foi embora há muito tempo. Procura pureza nesses crentes. Hoje em dia. Pega até, se puder, os de mais destaque. Começa a perguntá-los sobre a pureza. Procure ver pureza neles. Não existe mais pureza. Já não existe fé. Pode deixar, mano. Amém? Já não existe? Já não existe fé. A pureza foi embora faz tempo. Eu quero terminar minha caminhada, mas não posso terminar, não é chegar na linha. Terminar é chegar com a minha fé, chegar com a minha pureza. Deus, não mudei. Com tudo quando aconteceu nos meus dias, quando eu estava lá no mundo, eu não mudei. Haviam pessoas que vinham denegrir a imagem do evangelho, a imagem da tua igreja, mas eu não mudei. Guardei a minha fé. Amém. 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 A sua fé está sendo guardada nesse momento? Minha questão é essa. Tua fé está sendo guardada? Como é que você olha a Bíblia dos uns tempos para cá? Você quer terminar a sua carreira? A fé já não existe em ti. Como é que você olha o teu pastor, a tua igreja, os teus irmãos? Olhe isso. O pastor, ele está fazendo retas para mim. Amém? Amém. Está fazendo o quê? Tua fé já foi embora há muito tempo. Amém? Se você está a pensar isso de mim hoje, mesmo os antigos, eles estão fazendo reto. Irmão, deixa-me te dizer. Costa as camba. Cara, fumo. Já não há nada. Fala para o teu irmão, já não há nada. Fala para ele, já não há nada. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Após as tempestades, uma vez, oh glória a Deus por isso. Sabem? Há vezes que essa minha forma de fazer o trabalho, alguns quando desprezam a aproximação que eu tenho, vem aquelas vozes do demônio. Não se aproxima muito mais do povo. Não se aproxima mais deles. Eles são baitas de traidores rebeldes. Você confia, mas nunca te surpreendem. O demônio diz, não invista mais. Eu digo para o demônio de volta. Não foi você que me deu o que eu tenho. Não vou mudar. Amém? Se você despreza o que eu estou te dando, hoje estão a ver, vou continuar a confiar até o fim. Não vou parar de confiar. O demônio quer que eu mude, quer que eu perca a minha fé. Você tem que dizer um dia como Paulo, tudo que me aconteceu na minha vida não me mudou. Tudo que me aconteceu não roubou a minha fé. Aleluia, meus irmãos. Guarde sempre a tua fé. Tua fé sempre deve estar intacta até o fim de toda a tua caminhada. Se você estiver na sua caminhada, mas a sua fé já foi embora, a sua pureza já não existe, volte. Você não está a correr com algo útil onde está neste momento. Volte para trás. Retorne. Volte a buscar o que você perdeu. Volte. Teu temor. Volte, pegue ele de novo. Volte, pegue a sua sinceridade de novo.
Se você está correndo, mas você não tem mais isso em ti, você já nem era preciso você continuar a correr. Você pode parar aí onde está agora e voltar. Fazendo isso que eu te disse, tornarás-te um crente crescente, vitorioso, agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Amém. Se você hoje... Eu disse que essa é a cereja sobre o bolo, significa que de tudo quanto você já aprendeu, coloca isso que eu te falo agora em cima. Faça um bom combate. Falo de um combate sério, de verdade. Termine sua carreira. Guarde sua fé. E dirás como Paulo: agora me está reservada a coroa da justiça. Agora está tudo concluído. Está me reservada a coroa da justiça. Paulo disse de meus imitadores: eu quero ser imitador de Paulo. Trabalho nesses pontos há anos. E hoje eu partilho isso convosco nessa tarde. Aleluia, meus irmãos. Eu quero orar consigo. Eu quero que você que está aqui hoje, que me diz que, olha, eu quero terminar, pastor. Eu quero. Esta é a chance. É a tua oportunidade. Se você entendeu a mensagem. Momentos solitários virão sobre ti. Momentos incompreensíveis virão sobre ti que vão marcar tua vida. Não perca a sua fé. Sua fé é muito importante. Você vai orar nessa manhã comigo e vai dizer a Deus: me ensina a terminar a minha carreira. Eu quero terminar o que eu comecei.